Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje nessa questãozinha do PISM 2, processo seletivo para 2019, é uma questãozinha que envolve análise de estruturas orgânicas, das suas fórmulas estruturais, vai falar com você de hibridação, vai falar com você também de nomenclatura e de funções orgânicas. Então é uma questão bem interessante porque ele vai abordar diversos pontos da matéria em uma única questão. O perfil da prova do PISM é um perfil interessante por conta disso. Ele em uma questão só consegue pegar vários aspectos do conteúdo como um todo e abordar para ver se você está sabendo muito bem a matéria do ano. Então, meus queridos, é química, você já sabe, vem comigo depois da vinheta. Então, galera, olha só, a questão 18 diz assim, ó, os diferentes tipos de chocolate amargo, ao leite e branco têm em sua composição algumas moléculas orgânicas, como mostrado no quadro abaixo. A gente tem no amargo a feniletilamina, a gente tem no ao leite a vanilina e no branco o ácido palmítico. Temos esses três compostos. Ele diz para a gente assim, ó, em relação a essas moléculas, assinale a alternativa correta. Ele diz que a feniletilamina apresenta 5 átomos de carbono com hibridação sp2 e 3 átomos de carbono com hibridação sp3. Vou te dar um macete para você nunca mais errar e você nunca mais esquecer. Preciso que você pegue os dedinhos da sua mão e faça o seguinte. Cada dedo corresponde a uma ligação do carbono. Quais são as ligações que o carbono pode formar? 4 ligações simples. Então, 1, 2, 3, 4 ligações. E eu vou contar o espaço entre os dedos. 1, 2 e 3. Então, um carbono que faz 1, 2, 3, 4 ligações simples, ele é sp1, p2, p3. Então, fez 4 ligações simples, sp1, p2, p3. Aí você vai olhar o carbono da molécula lá. O carbono que tem lá fez 4 ligações simples, sp1, p2 e sp3. Ah, qual a outra possibilidade? O carbono pode fazer uma ligação dupla e duas simples. Quando ele fizer uma dupla e duas simples, a hibridação dele é sp1, sp2. Se ele fizer uma tripla e uma simples, a hibridação é sp1. Se ele fizer duas duplas, a hibridação dele também é sp1. Então, mais uma vez, ó, 4 ligações simples, sp1, p2, p3. Carbono sp3, a geometria é tetaédrica. Ele é um composto tridimensional. Se ele fizer uma dupla e duas simples, sp1, sp2, trigonal plano, a geometria. Se ele fizer uma tripla e uma simples, sp1, geometria linear. Se ele fizer duas duplas, a geometria dele, perdão, a hibridação também é sp1 e a geometria linear. Então é assim que você resolve fácil esse tipo de questão. Ele fala que a feniletilamina apresenta 5 átomos de carbono com hibridação sp2. Olha no seu ciclo aqui, ó. Todos os carbonos do anel aromático, todos os 6 dele, possuem ligação, né, uma dupla e duas simples. Lembra que fórmula de linha, os hidrogênios não aparecem, mas eles existem para completar a valência do carbono. Então, todo esse ciclo aqui, ó, nós temos os hidrogênios aparecendo. Por que não tem aqui? Porque esse carbono já faz uma, duas, três, quatro ligações. Então, todos os carbonos do ciclo, todos os 6 carbonos do ciclo, fazem uma dupla e duas simples. Todos eles são sp2. Então, a feniletilamina apresenta 5 átomos de carbono com hibridação sp2? Apresenta 6. E aqui ó, nós temos 1 e 2. Esses dois outros carbonos fazem 4 ligações simples. Então, eles têm hibridação sp1, p2 e p3. Então, não são 3 átomos de carbono com hibridação sp2, são 2 átomos de carbono com hibridação sp3, perdão, não são 3 carbonos sp3, são 2. Então, a letra A não pode ser. A letra B, a feniletilamina e o ácido palmítico são substâncias aromáticas. Pessoal, as substâncias aromáticas, existem umas regras de classificação, é um tema bem amplo falar de aromaticidade, mas de maneira bem sucinta, que é o que aparece na maioria das vezes, quando ele fala de ser aromático, ele está te falando do
benzeno. O aromático na química orgânica não tem a ver com aromas. Por exemplo, os ésteres são funções que têm aromas de muitas frutas. Então, esse aroma de fruta não tem a ver com aromaticidade na química orgânica. Existem critérios, existem várias regras para poder aprofundar em aromaticidade. Eu não vou fazer isso, posso até comentar breve, né? O composto tem que ser cíclico, tem que ser plano, tem que ter conjugações de duplas ligações. O benzeno atende esses critérios e aí você vê, a feniletilamina, eu tenho isso? Tenho. O composto aqui é o benzeno, então ele é cíclico, ele é plano e ele tem duplas conjugadas. Estou falando superficial, tem regra de Hooke, eu tenho para aprofundar. Não vou. Não é o momento para essa questão aqui, não precisa disso. Então, o feniletilamina tem benzeno? Tem. Ele é aromático. Agora, o ácido palmítico não tem o benzeno. E mesmo assim, a cadeia dele é aberta, a cadeia dele não tem duplas conjugadas. Então, o ácido palmítico não tem como ser aromático. Letra C. O ácido palmítico apresenta a função álcool. Pessoal, a função álcool, ela é hidroxila, que é o OH, ligado a carbono saturado, ou seja, carbono que só faz ligação simples. E quando você olha aqui, ó, você tem esse grupamento como um todo, C-OH. Você não tem só a hidroxila ligada ao carbono, você tem C-O junto. Esse grupo aqui, ele não é hidroxila, ele é chamado de carboxila. E ele caracteriza os ácidos carboxílicos. Tranquilo? Então, por isso que não é um álcool. A fórmula molecular da vanilina é C8H9O3. Dica para resolver esse tipo de questão, pessoal. Marca os carbonos e conta quantos carbonos você tem. Então, você está vendo que tem 6 carbonos no ciclo. Um aqui, ó, desse éter que está para fora, 7. E um outro carbono aqui. Então, a princípio, a vanilina tem C8. É verdade. E os hidrogênios? Os hidrogênios não aparecem na forma de linha. É você quem tem que ir marcando eles para completar a valência do carbono. Esse carbono aqui já tem 1, 2, 3, 4 ligações, não precisa. Esse outro aqui já tem 1, 2, 3, 4 ligações, não precisa. Aqui, ó, eu tenho 1, 2 e 3, falta 1. Aqui eu não preciso, 1, 2, 3, 4. Aqui e aqui eu tenho 3 ligações aparecendo para cada um, completo com o hidrogênio. A mesma coisa nesse cara, 1, 2, 3, falta um hidrogênio. Então, quantos hidrogênios nós temos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, eu tenho H8. E o oxigênio? 1, 2 e 3, O3. Então, por eliminação, você sabe que a resposta é a letra E, mas a letra E é muito interessante, eu vou usar o gancho dela para reforçar a letra C das funções. Olha só, o nome e o PAC da vanilina é 4-hidroxi, 3-metoxi-benzaldeído. Então, deixa eu limpar a estrutura aqui da vanilina para a gente destacar alguns pontos. Ó. Primeiro, muita gente tem muita dificuldade em guardar as regras, em guardar a identificação de função. Isso é uma das coisas que o pessoal me pede muito mesmo. Dicas e para poder fazer exemplos. Lá no meu Instagram, eu até adiantei o slide aqui, eu executo um trabalho de resumos e mapas mentais. E um dos que eu fiz um trabalho bem extenso com resumos foi de hidrocarbonetos e das funções orgânicas. Então, antes de eu te mostrar a letra E resolvida para você, eu quero te mostrar esse material. Olha só que legal. A gente tem aqui, eu fiz esse resumaço, ele não é um mapa mental, ele é um resumaço de hidrocarbonetos. Então aqui tem todas as regrinhas para você de hidrocarboneto. Como é que o hidrocarboneto é formado? Qual é a nomenclatura base dos hidrocarbonetos? Quais são as regrinhas que você tem para colocar? Quais são as principais ramificações? Né? Como é que você numera a cadeia? Você está vendo que tem os exemplos aqui, ó, comentados. Por que eu numerei de um jeito? Por que eu numero do outro? Então tem exemplo de cadeia aberta, cadeia fechada, insaturada, tem cadeias maiores, tudo ó, comentado
e destacado para você. Um excelente material para você ter no seu computador, você ter no seu celular. Quando você estiver estudando, pintou a dúvida, abre ele ali, confere a regrinha, tem as principais aqui. Eu não vou falar todas as regras, porque aí é muita coisa, mas tem as principais regras de nomenclatura. O meu Instagram está aqui, abporto. Procura lá, e não é só para hidrocarbonetos. Hidrocarbonetos é a base, mas eu fiz um resumão também das principais funções orgânicas. Aqui nós temos álcool, enol, fenol, várias, todas elas com as regras de nomenclatura oficial e usual que são utilizadas, com exemplos comentados do porquê que é de um jeito, porquê que é do outro, como eu uso de um jeito, como eu uso do outro. Então, tem aqui tudo para vocês. E algo que é cobrado nessa questão é de funções mistas. Quando o composto tem várias funções, como proceder? Né? Deixei aqui com as aminas, as amidas. Você está observando aqui, ó, superficialmente. Depois você faz o download lá com calma, que todos eles eu coloquei exemplos e todos têm, ó, observações. Eu comento com você por que é a nomenclatura, porque às vezes você tem lá só o nome e você não lembra por que foi feito. Então tem o comentário do porquê que usa essa nomenclatura. E o ponto que eu quero destacar é esse aqui, ó. E quando eu tenho, eu não sei se eu vou conseguir, porque a minha foto vai ficar aqui embaixo. Quando eu tenho várias funções, como é que eu faço? Existe uma regra, existe uma prioridade para você dar o nome. A função do ácido carboxílico, ela é sempre a função principal. Então você sabe que se tiver um ácido carboxílico, o nome vai começar com ácido e vai terminar com óico. E se tiver qualquer outro grupo, por exemplo, se tiver um aldeído, você vai usar o prefixo aqui, ó, óxido, para você me falar qual é o aldeído, onde ele está. Se tiver cetona, você vai usar o óxido também. Álcool é hidróxido, amina é amino. Então aqui a gente tem que ter esse cuidado para selecionar. Então vamos voltar lá no exercício e vamos marcar as funções que nós temos para poder ver de quem é a prioridade. Vou voltar aqui com você, ó. A vanilina é quem ele está falando. O que nós observamos? Ó, C-OH. Esse cara aqui, ele é de fato um aldeído. Depois eu tenho uma hidroxila ligada a anel aromático, que é um fenol. E eu tenho carbono, oxigênio, carbono, que é o meu éter. Então, a regrinha me diz que o aldeído ele só perde para o ácido, não é isso? Ó? Aldeído, tá aqui, ó, ele só perde para o ácido. Então, a prioridade da nomenclatura é do aldeído. E o aldeído que nós temos aqui, pessoal, é esse cara, ó. É um aldeído no anel aromático. É esse aqui. Esse camarada é o aldeído, né, o benzoico ou benzaldeído. É por isso que o nome dele termina com benzaldeído. O aldeído tem a cadeia principal e esse composto especificamente ele é o aldeído benzoico ou benzaldeído. Então ele é a nossa cadeia principal, porque pelas regras o aldeído só perde sua prioridade para o ácido carboxílico. Como não temos ácido carboxílico, ele é a maior prioridade de todas. Todas as outras funções vão vir como radicais ligados à cadeia principal. A hidroxila, ela entra como radical hidroxi. E aqui, ó, se você for dar a nomenclatura de um éter, como é que funciona a nomenclatura de um éter? Cadeia menor, né, prefixo do menor, ali é um carbono, met. E depois eu acrescento oxi. Então, esse CH3O, ele é conhecido como metoxi. Se tivesse dois carbonos, etoxi. Arthur, eu tenho muita dúvida com nomenclatura. Tem o resumo, galera. Tem aqui, ó, éter, tem éster, tem as funções orgânicas principais. Baixa que tem exercícios aqui, exemplos comentados. Então, quando você olha, você precisa agora só numerar a cadeia. De quem é a prioridade? Do aldeído. O aldeído só perde para o ácido carboxílico. Então aqui, ó, eu tenho 1. Carbono 1 é o carbono em que
eu vou ter esse grupamento ligado no meu ciclo aqui, ó. Vou numerar para ter as menores numerações possíveis. 2, 3 e 4. Então, de fato, eu tenho o meu benzaldeído. Na posição 3, eu tenho o metox. Na posição 4, hidroxi. Em ordem alfabética, 4 hidroxi, 3 metoxi, benzaldeído. Resposta certa, letra E. Eu achei isso aqui bem difícil, eu não achei fácil misturar todas essas funções. Além disso, usar o benzaldeído como a cadeia principal. Né? Tem outros aldeídos mais fáceis, o benzaldeído ele aparece com uma certa dificuldade para a maioria dos alunos que eu troco ideia. Então, resolver ela por eliminação eu acho que é o que a maioria das pessoas fez, porque acaba ficando mais fácil. Acertar a letra E exige que você saiba muito, muito, muito bem como funciona a nomenclatura da química orgânica. Então, espero ter te ajudado a resolver esse exercício, te passado não só o gabarito, comentado, tentado te ensinar um pouquinho, trazer algum conceito novo para que você compreenda. Química orgânica é muito importante, pessoal, aparece no PISM 2, com frequência, todo ano tem questão de química orgânica na prova, é o gancho para a matéria do PISM 3 e é uma das matérias que mais aparece no Enem. Então, aprender química orgânica muito bem no segundo ano é fundamental para você ter paz de espírito e acertar bastante questões nas próximas etapas que você for fazer, vestibulares, PISM e etc. Beleza? Aqueles mapas mentais, eles estão, né, e resumos, eles estão no meu Instagram, que é um trabalho em paralelo que eu executo. Tem muito conteúdo maneiro que eu libero lá no Instagram, então não deixe de conferir. Vai lá, faz o download desses resumões aí de hidrocarbonetos e das funções. Eu provavelmente vou deixar em algum lado aqui assim, nesse vídeo, o meu Instagram, mais uma vez, para que você possa ir lá e dar uma olhada nesse trabalho. No mais, por favor, curte, comenta nesse vídeo aqui, vamos divulgar, encaminha para o pessoal que possa ajudar essa questão. O YouTube, assim como o Instagram, curte lá também, compartilha, comenta. As redes, né, o YouTube e o Instagram, eles consideram o nosso trabalho quando vocês interagem com a gente, quando vocês marcam, compartilham e curtem, eles divulgam esse conteúdo mais facilmente. Beleza, galera? Então eu espero ter ajudado vocês. Muito obrigado pela atenção, tenham bons estudos, abraços e valeu!